Vamos então ao método crítico. A autoria. Bem, a autoria de Hebreus, na verdade, ela é bem debatida. O autor ele é desconhecido, mas eu vou falar com vocês algumas coisas que nós sabemos e algumas possibilidades de autoria também. O que a gente sabe é que ele é um crente de segunda geração, a gente vai ver mais para frente um pouco isso, um grande pregador e intérprete das Escrituras, e ele tem um grego muito desenvolvido. Por muito tempo, essa autoria ela foi atribuída a Paulo. Alguns pais da igreja concordavam com isso, e por isso, inclusive, que essa carta ela entrou no cânon bíblico, a princípio, por causa desse critério de ser apostólico, ter autoria apostólica, e eles atribuíram isso a Paulo, e acabou que essa carta ela entrou no cânon bíblico por causa disso. Mas nunca foi um consenso geral, assim. A maioria pensava assim, tanto que muitas cópias antigas de Hebreus, elas já tinham o título Carta de Paulo aos Hebreus, mas esse título foi dado pelos copistas, e não existia esse texto na própria carta em si. A primeira coisa que contestaram em relação à autoria de Paulo é porque o estilo de escrita e o grego desenvolvido não eram compatíveis, não são compatíveis com o estilo das outras cartas. Você deve ter percebido na sua leitura, você que já está acostumado a ler as outras cartas paulinas, essas que nós realmente sabemos que foi Paulo quem escreveu, você deve ter percebido uma diferença na escrita. A forma de argumentação parece que é outra pessoa por trás desse texto. Então, nós temos, no decorrer do tempo, outros autores foram citados como possíveis autores. Clemente, Lucas, Apolo, Barnabé e até mesmo Priscila, do casal Priscila e Áquila, companheiros de Paulo. Apesar disso tudo, é engraçado que nós vemos Orígenes, que é citado por Eusébio no livro História Eclesiástica. Ele diz assim, o que parece mais sensato em relação a essa carta. Ele diz: de minha parte, se hei de dar minha opinião, eu diria que os pensamentos sim são do apóstolo Paulo, mas o estilo e a composição são de alguém que evocava a memória dos ensinamentos do apóstolo, como um aluno que anota por escrito as coisas que seu mestre disse. Por consequência, se alguma igreja tiver essa carta como sendo de Paulo, que também por isso seja estimada, pois não sem motivo os antigos varões a transmitiram como de Paulo. Mas quem escreveu a carta? Ele pergunta. Deus sabe a verdade. E essa é a melhor resposta, não é mesmo? Mas vamos continuar o que ele continua dizendo. Por outro lado, chegou a nós o relato de alguns que dizem que a carta foi escrita por Clemente, que foi o bispo dos romanos, e o de outros, segundo os quais foi Lucas quem escreveu o Evangelho e os Atos. Mas que isso fique assim. Então até os antigos se debatiam em relação a essa autoria e nunca foi um consenso. Então não adianta a gente ficar aqui explorando essa questão da autoria por horas e horas, porque se nem eles que estavam perto daquele tempo em que a carta foi escrita conseguiram, que dirá nós. Eusébio ainda, ele cita que Clemente, ele atribui essa carta a Paulo, mas que ela foi escrita em língua hebraica no início. E depois Lucas teria traduzido ela para o grego. Isso é a questão do grego ser muito mais desenvolvido do que o grego que Paulo usava. Então, Paulo ele ocultou o seu nome na carta para que os seus leitores não criassem uma resistência logo de cara, porque ele era odiado pelos judeus, certo? A gente vê ali na história de Atos que ele não era o favorito aí da classe dos judeus, certo? Em Lutero, mais para frente, ele sugere que foi Apolo quem escreveu. Pois esse era companheiro de Paulo, e a gente vê lá em Atos 18, 24 a 28, você pode conferir na sua Bíblia depois, que ele era bem versado nas Escrituras, e ele se tornou um expert em convencer os judeus de que Jesus era o Messias. Calvino, por sua vez, ele se baseia no estilo literário e a hipótese do livro ter sido traduzido, então ele opta por Lucas.
Já outros acreditam que foi Barnabé, porque a gente vê ali em Atos que Barnabé ele é um levita, ele é da tribo de Levi. Então, é uma possibilidade também, porque um levita ele conhecia todos esses costumes que o autor cita ali na carta, com detalhes ricos sobre as cerimônias no tabernáculo e tudo mais. Já aqueles que defendem que é Priscila, eles afirmam que é possível por essa trabalhar em Roma e também porque ela é companheira de Paulo, mas essa é uma hipótese difícil. A outra questão da possibilidade de ter sido ela, os que defendem essa posição afirmam, é pelo fato dela ter ocultado o seu nome da autoria, pois mulheres não eram muito bem valorizadas naquela época. Então ela ocultou o seu nome para que as pessoas não começassem a ler a carta. A carta da Priscila, então não vou ler porque é uma mulher que escreveu isso. Então ela teria ocultado o seu nome por causa disso. Mas essa é uma hipótese difícil, porque há um artigo singular masculino que é usado no grego, no texto original grego. Para o português esse artigo ele não fica identificado como singular masculino, e ele é usado ali no versículo 11, do capítulo 11, versículo 32. Mas o que a gente sabe é que o autor ele não se preocupa em se identificar, meio que fica subentendido que os ouvintes dele sabem quem era ele, né? Ou ela. E em contraste com as cartas de Paulo, onde ele sempre cita o seu nome, ele deixa bem claro, com exceção de uma carta ou outra, mas algumas cópias antigas, como eu já disse, elas possuem esse título, Carta de Paulo aos Hebreus. Então ela foi aceita nos primeiros cânones como uma carta de Paulo. Um fator desconcertante relacionado à questão da autoria ter sido de Paulo é uma afirmação ali no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, ele se coloca aqui, no nós ali, como alguém que recebeu o Evangelho não de primeira mão, de segunda mão. Recebeu através da pregação de alguma testemunha ocular de Jesus. E isso, como a gente vê em algumas cartas de Paulo, e especialmente em Gálatas, Paulo ele deixa bem claro que ele é uma testemunha de primeira mão, e a autoridade apostólica dele se baseia nisso. Então, esse versículo ele causa um grande desconcerto em relação a essa afirmação de que a autoria foi de Paulo. E o grego também ele é muito diferente. Existem mais de 169 palavras nesse livro do grego que são exclusivas, somente usadas nesse livro do Novo Testamento, e em nenhum outro livro da Bíblia. Então isso dificulta também. Você lembra a questão da refutação das cartas pastorais, né? Não é uma coisa excludente, né? Se você se esqueceu, dá uma olhadinha lá na aula depois. Mas não é um fator excludente. Não, essas palavras são bem diferentes, então não vai ser Paulo. Mas também é um fator que não contribui, além desse que eu já falei. Então, o que sabemos mesmo é que o autor, ele conhecia os seus destinatários. Você lê a carta e você percebe que é uma conversa próxima, e ele desejava estar com eles. Você vê isso lá em 13:19. E ele também, e os destinatários, eles conheciam a Timóteo, que provavelmente é o Timóteo da equipe pastoral ali de Paulo, que Paulo inclusive escreve 2 cartas que a gente conheça, né? Então é uma pessoa próxima a Paulo, mas não se sabe, não podemos dizer que foi Paulo. E parece que não foi uma testemunha ocular de Jesus, como a gente vê ali no 2:3. E o autor também, outra coisa que nós podemos notar, é que ele passa um cumprimento para aqueles da Itália, ali no finalzinho da carta, no 13:24. Só isso é o que o autor deixa transparecer. Não temos nada assim para afirmar, foi fulano, foi Beltrano, foi ciclano. Então fica aberta aí a questão da autoria. Não sabemos quem é o autor, ok?